Era uma daquelas tardes cinzentas em que o tempo parece parar. A chuva batia insistente contra a janela do meu pequeno apartamento, e eu estava enrolado em um cobertor, tentando me distrair com um filme que já tinha visto 3 vezes. Minha vida era simples, quase monótona. Trabalhava como assistente administrativo em uma empresa de seguros, tinha poucos amigos e nenhuma grande ambição além de pagar as contas no fim do mês. Foi então que o celular vibrou. Olhei para a tela, uma mensagem de um número desconhecido. Abri-a, e o que lhe fez meu coração acelerar. Você foi selecionado. Amanhã, às 21 horas, esteja no endereço abaixo. Não conte a ninguém. Abaixo da mensagem, havia um endereço que eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei paralisado, segurando o celular com as mãos trêmulas. Quem me enviaria isso? E por que eu? Minha vida era tão comum, tão previsível, que a ideia de ser selecionado para algo parecia absurda. Tentei racionalizar. Talvez fosse um erro, um trote, ou algum tipo de golpe. Mas algo naquela mensagem me intrigou. A formalidade das palavras, a aura de mistério. Era como se alguém soubesse exatamente como me atingir. No dia seguinte, a curiosidade falou mais alto. Preparei-me como se fosse para uma entrevista de emprego, camisa social, calça jeans e um casaco para me proteger do frio. O endereço me levou a uma parte antiga da cidade, onde os prédios pareciam carregar histórias que ninguém mais queria lembrar. O local era um edifício abandonado, com uma fachada decadente e uma porta de metal enferrujada. Fiquei parado na calçada, hesitando. O que eu estava fazendo ali? Aquilo era uma péssima ideia. Mas, antes que eu pudesse me convencer a ir embora, a porta rangiu e se abriu sozinha, como se estivesse me convidando a entrar. Dentro, o silêncio era opressivo. O chão estava coberto de poeira, e o ar tinha um cheiro mofado, como se ninguém tivesse entrado ali há anos. À minha frente, havia apenas um corredor escuro e uma escada que levava para baixo. Olá, chamei, minha voz ecoando nas paredes vazias. Ninguém respondeu. Respirei fundo, tentando me convencer de que aquilo era apenas uma brincadeira de mau gosto. Desci as escadas, cada degrau rangendo sob meu peso. No final da escada, havia uma sala iluminada por velas, dispostas em círculo no chão. No centro, uma mesa de madeira antiga sustentava um envelope branco. Me aproximei, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Peguei o envelope e abri-o. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante e precisa. Bem-vindo ao jogo. Você foi escolhido por um motivo que ainda não compreende. A primeira regra é simples: sobreviva. Amanhã, às 21 horas, o primeiro desafio começará. Não se atrase. A carta não continha mais detalhes. Olhei em volta, esperando ver alguém, uma câmera, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Mas a sala estava vazia, e o silêncio era absoluto. Senti um frio na espinha. Alguém estava me observando. Eu sabia disso. Mas quem? E por quê? Decidi que não voltaria. Era loucura se envolver em algo tão obscuro. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria saber o que estava por trás daquilo. O que significava ser selecionado? E o que eu teria que fazer para sobreviver? No dia seguinte, às 20h55, eu estava de volta ao prédio abandonado. Desta vez, a porta estava entreaberta, como se estivesse me esperando. Entrei, sentindo que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. E eu estava certo. A sala iluminada pelas velas parecia ainda mais assustadora naquela noite. As chamas tremulavam, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. Eu estava sozinho, segurando a carta nas mãos, tentando entender o que aquilo significava. Sobreviva. A palavra ecoava na minha mente como uma ameaça. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, e 3 pessoas entraram na sala. O primeiro era um homem alto, com cicatrizes que cortavam seu rosto como um mapa de batalhas passadas. Ele usava uma jaqueta de couro e olhava para mim com desconfiança.
A segunda era uma mulher de cabelos curtos e olhos afiados, que parecia estar avaliando cada detalhe do ambiente. E o terceiro era um garoto. Não devia ter mais de 16 anos, com um rosto pálido e olhos cheios de medo. Então, somos 4, disse o homem, rompendo o silêncio. Sua voz era rouca, como se tivesse fumado a vida inteira. Só um vai sair daqui. Que comece o jogo. Eu olhei para ele, confuso. Que jogo? O que está acontecendo aqui? A mulher de cabelos curtos cruzou os braços. Parece que você não leu a carta direito. Estamos aqui para competir. E só um de nós vai sair vivo. O garoto encolheu-se em um canto, como se quisesse desaparecer. Eu não quero fazer isso, ele murmurou, quase inaudível. Antes que eu pudesse responder, as velas se apagaram de uma vez, mergulhando a sala na escuridão total. Uma voz ecoou, vinda de todos os lados ao mesmo tempo, como se as próprias paredes estivessem falando. Primeiro desafio: encontre a chave antes que o tempo acabe. Vocês têm 30 minutos. Uma porta que eu não tinha notado antes se abriu com um rangido, revelando um labirinto escuro. O ar gelado que vinha de lá me fez tremer. O homem de cicatrizes foi o primeiro a se mover. Não vou ficar aqui esperando, ele disse, entrando no labirinto sem hesitar. A mulher o seguiu, com um olhar determinado. O garoto olhou para mim, seus olhos implorando por ajuda. Vamos juntos, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele acenou com a cabeça, e entramos no labirinto lado a lado. As paredes eram altas e feitas de pedra, com musgo escorrendo pelas fendas. O chão era irregular, e o ar cheirava a mofo e terra molhada. A única luz vinha de pequenas frestas no teto, que deixavam passar raios de luar. Qual é o seu nome? Perguntei ao garoto, tentando distraí-lo do medo. Lucas, ele respondeu, com a voz trêmula. E você? Miguel, eu disse. Não se preocupe, vamos sair dessa juntos. Mas, no fundo, eu sabia que não podia prometer isso. A carta tinha sido clara, apenas um de nós sairia vivo. Andamos por vários minutos, virando em corredores que pareciam todos iguais. De repente, ouvimos um grito ecoando pelas paredes. Era a voz da mulher. Você acha que ela está bem? Lucas perguntou, parando de repente. Provavelmente é uma armadilha, eu respondi, tentando me convencer de que era melhor não investigar. Mas Lucas já estava se movendo na direção do grito. Lucas, espere, eu gritei, mas ele não parou. Corri atrás dele, mas, quando o alcancei, ele estava parado em frente a uma parede onde uma chave estava pendurada. Era grande e antiga, como algo saído de um filme de terror. Encontramos, ele disse, com um sorriso de alívio. Mas, antes que eu pudesse avisá-lo, o chão sob nossos pés começou a tremer. Uma armadilha. Lucas, sai daí, eu gritei, mas era tarde demais. O garoto pegou a chave, em um movimento rápido, me empurrou para trás. Desculpe, ele gritou, enquanto corria de volta para o labirinto. Fiquei parado, atordoado. O chão sob meus pés começou a ceder, e eu corri para longe, ouvindo o som de pedras desmoronando atrás de mim. Quando me virei, o caminho onde Lucas estivera estava bloqueado por escombros. Ele me traíra. E agora eu estava sozinho, sem a chave, sem saber quanto tempo restava. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ainda havia uma chance. Eu precisava encontrar outra saída, outra chave, qualquer coisa. Mas, enquanto corria pelo labirinto, uma pergunta martelava na minha mente. O que mais eu teria que fazer para sobreviver? O labirinto parecia infinito. Cada corredor era igual ao anterior, com paredes de pedra úmidas e musgo escorrendo como lágrimas silenciosas. A luz do luar que entrava pelas frestas no teto era fraca, quase inútil, e eu me via tropeçando a cada passo. Minha respiração era ofegante, e o som dos meus passos ecoava como um tambor acelerado no silêncio opressivo. Lucas havia me traído. A imagem dele correndo com a chave, deixando-me para trás, ainda queimava na minha mente. Eu tinha tentado ajudá-lo, confiado nele, e ele me jogou na lama. Mas, no fundo,
eu entendia. Ele era só um garoto, assustado e desesperado. Quem sabe o que eu faria no lugar dele? Enquanto corria, tentando encontrar uma saída ou outra chave, ouvi um som que me fez parar de repente, um gemido baixo, quase imperceptível. Segui o som, hesitante, até encontrar a mulher de cabelos curtos encostada em uma parede. Ela estava ferida, com um corte profundo na perna e o rosto pálido de dor. "Você está bem?", perguntei, ajoelhando-me ao lado dela. Ela olhou para mim com desconfiança, mas a dor em seus olhos era mais forte que o orgulho. "Não sou sua inimiga", ela disse, com a voz fraca. "Pelo menos, não ainda. Precisamos trabalhar juntos", eu respondi, tentando ajudá-la a se levantar. "Se ficarmos separados, eles vão nos pegar um por um." Ela hesitou, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. "Me chamo Ana", ela disse, apoiando-se em mim enquanto caminhávamos. "Miguel", eu me apresentei. "Você sabe o que está acontecendo aqui?" Ana respirou fundo, como se estivesse lutando contra a dor. "Isso não é um jogo comum", ela disse. "É um experimento. Alguém está nos observando, estudando como reagimos sob pressão. Nós somos cobaias." Aquilo fez sentido. O prédio abandonado, os desafios absurdos, a promessa de que apenas um sairia vivo. Alguém estava nos manipulando, assistindo de longe. "Então, como saímos daqui?", perguntei, enquanto ajudava a Ana a contornar um corredor estreito. "Precisamos encontrar o controle. O lugar onde eles estão nos observando", ela respondeu. "Se conseguirmos chegar lá, talvez possamos acabar com isso." Mas, antes que pudéssemos continuar, ouvimos passos rápidos vindo em nossa direção. Era o homem de cicatrizes. Ele estava sujo e com o rosto distorcido pela raiva. "Onde está a chave?", ele gritou, avançando em nossa direção. "Não temos a chave", eu disse, levantando as mãos em sinal de paz. "Estamos tentando encontrar uma saída." Ele não parecia acreditar. "Vocês estão mentindo", ele rugiu, agarrando Ana pelo braço. Ela gritou de dor, e eu reagi instintivamente, empurrando o homem para longe. Ele tropeçou, mas se recuperou rápido, mirando um soco em minha direção. Desviei por pouco, e ele acabou batendo na parede. "Chega!", Ana gritou, segurando uma pedra que ela havia pegado do chão. "Não temos tempo para isso." O homem olhou para nós, respirando pesadamente, mas acabou recuando. "Vocês vão se arrepender", ele disse, antes de desaparecer no labirinto. Ana e eu continuamos, mas ela estava cada vez mais fraca. O corte na perna sangrava muito, e ela mal conseguia andar. "Precisamos encontrar um lugar seguro", eu disse, tentando sustentá-la. Ela balançou a cabeça. "Não há lugar seguro aqui", ela respondeu, com um sorriso amargo. "Mas obrigada por tentar." Finalmente, encontramos uma porta no final de um corredor. Estava trancada, mas havia uma fenda onde a chave poderia se encaixar. "Precisamos da chave", eu disse, frustrado. Ana olhou para mim, seus olhos cheios de determinação. "Eu vou distraí-lo", ela disse, referindo-se ao homem de cicatrizes. "Você precisa encontrar a chave e sair daqui." "Eu não vou te deixar", eu respondi, mas ela já estava se afastando, apoiando-se na parede. "Miguel", ela disse, olhando para trás. "Confiança é uma moeda cara neste lugar. Não gaste com quem não merece." Antes que eu pudesse responder, ela sumiu no labirinto. Fiquei parado, sentindo um nó na garganta. Ana estava disposta a se sacrificar por mim, e eu não sabia se conseguiria fazer o mesmo por ela. Mas não havia tempo para pensar. Ouvi um grito ecoando pelas paredes, seguido por um silêncio mortal. Era agora ou nunca. O labirinto parecia estar se fechando ao meu redor, como se as paredes de pedra fossem vivas e quisessem me engolir. O grito que eu ouvira ainda ecoava na minha mente, mas não sabia se era de Ana ou do homem de cicatrizes. Eu estava sozinho novamente, e o peso daquela solidão era quase insuportável. Decidi seguir em frente, movido por uma mistura de medo e determinação. Se Ana estava certa, e isso era realmente um experimento, então eu precisava encontrar o controle. Alguém estava nos observando,
manipulando nossas ações, e eu não ia deixar que brincassem comigo como um rato em um labirinto. Foi então que encontrei Lucas. Ele estava sentado no chão, encostado em uma parede, com a chave pendurada em um cordão no pescoço. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ele tremia como uma folha ao vento. Quando me viu, ele se encolheu, como se esperasse que eu o atacasse. "Por que você fez isso?" eu perguntei, mantendo a distância. Minha voz estava fria, mas por dentro eu fervia de raiva e decepção. Lucas não respondeu de imediato. Ele apenas olhou para as mãos, onde segurava uma foto amassada. Era de uma mulher e uma criança pequena. "É a minha mãe e minha irmã", ele disse, com a voz embargada. "Eles me prometeram que, se eu ganhasse, elas estariam seguras. Eu não queria te trair, Miguel, mas eu não tenho escolha." Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu não sabia o que dizer. Lucas era só um garoto, mas ele estava disposto a matar para proteger sua família. Quem era eu para julgá-lo? "Onde está Ana?" ele perguntou, olhando para trás de mim, como se esperasse vê-la. "Ela se sacrificou por nós", eu respondi, sentindo um nó na garganta. "Para que eu pudesse encontrar você." Lucas abaixou a cabeça, envergonhado. "Eu não mereço sua ajuda", ele murmurou. "Talvez não", eu admiti. "Mas eu não vou te abandonar. Ainda podemos sair disso juntos." Ele olhou para mim, surpreso. "Por que você está me ajudando? Depois do que eu fiz?" "Porque eu não quero me tornar como eles", eu respondi, pensando no homem de cicatrizes e nos organizadores do jogo. "Se eu abandonar você, eu vou perder o pouco de humanidade que ainda me resta." Lucas hesitou, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. Juntos, seguimos por um corredor que parecia diferente dos outros. As paredes eram mais largas, e o chão estava limpo, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. No final do corredor, havia uma porta de metal. Estava trancada, mas havia uma fechadura que combinava com a chave que Lucas carregava. "É aqui", eu disse, apontando para a porta. "O controle deve estar do outro lado." Lucas olhou para a chave em suas mãos, hesitando. "E se for uma armadilha?" "Tudo aqui é uma armadilha", eu respondi. "Mas é a única chance que temos." Ele respirou fundo e inseriu a chave na fechadura. A porta se abriu com um rangido, revelando uma sala iluminada por luzes fluorescentes. No centro, havia uma mesa com monitores que mostravam cada canto do labirinto. E, sentado em uma cadeira, estava o homem de cicatrizes. Ele estava morto. Seu corpo estava caído sobre a mesa, com uma faca cravada nas costas. Ao lado dele, havia um bilhete manchado de sangue. "Parabéns. Vocês chegaram ao controle. Mas apenas um pode sair. Escolham." Lucas e eu nos olhamos, e eu vi o medo em seus olhos. Ele sabia o que aquilo significava. Nós sabíamos. "Eu não vou te machucar", eu disse, levantando as mãos em sinal de paz. "Mas precisamos pensar em uma saída." Lucas balançou a cabeça, e eu vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Eles nunca vão nos deixar sair", ele disse. "Eles vão continuar nos manipulando, não importa o que façamos." Foi então que eu percebi. A única maneira de vencer o jogo era não jogar. "Lucas", eu disse, olhando diretamente para ele. "Você confia em mim?" Ele hesitou, mas acabou acenando com a cabeça. "Então, vamos quebrar as regras." A sala de controle era fria e impessoal, iluminada pela luz crua das lâmpadas fluorescentes. Os monitores mostravam cada canto do labirinto, como se alguém estivesse nos observando o tempo todo. O corpo do homem de cicatrizes ainda estava caído sobre a mesa, um lembrete sombrio do preço que estávamos pagando por participar daquele jogo. Lucas e eu estávamos parados no centro da sala, olhando para o bilhete manchado de sangue. "Apenas um pode sair. Escolham." As palavras pareciam queimar na minha mente. Eu olhei para Lucas, que estava pálido e tremendo, segurando a chave como se fosse sua única âncora na realidade. "O que vamos fazer?" ele perguntou, com a voz trêmula. Eu respirei fundo, tentando manter a calma.
Não vamos jogar o jogo deles, eu disse. Se fizermos o que eles querem, só vamos provar que somos tão cruéis quanto eles. Lucas olhou para mim, confuso. Mas como saímos daqui? Eles não vão nos deixar ir. Precisamos encontrar outra maneira, eu respondi, começando a revirar a sala em busca de algo que pudesse nos ajudar. Foi então que encontrei um painel de controle escondido atrás de um dos monitores. Havia botões e alavancas, e um pequeno visor que mostrava uma contagem regressiva, 10 minutos. O que é isso? Lucas perguntou, olhando por cima do meu ombro. Eu acho que é um sistema de autodestruição, eu disse, lendo as instruções em uma placa embaixo do painel. Se ativarmos isso, o labirinto inteiro vai desmoronar. Lucas ficou em choque. Mas nós vamos morrer. Talvez, eu admiti. Mas pelo menos vamos acabar com isso. Ninguém mais vai sofrer por causa desse jogo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o painel e depois para mim. Você realmente faria isso? Eu olhei para ele, sentindo o peso daquela decisão. Se for a única maneira de impedir que isso aconteça de novo, sim. Lucas balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não quero morrer, ele disse, com a voz quebrada. Eu também não, eu respondi. Mas eu não vou me tornar um monstro para sobreviver. Foi então que ouvimos um som vindo dos monitores. Era uma voz distorcida, como se alguém estivesse falando através de um alto-falante. Tempo esgotado. Façam sua escolha. Lucas olhou para mim, seus olhos cheios de desespero. Miguel, eu não consigo. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele era só um garoto, com uma família para proteger. Ele não queria morrer, e eu não podia culpá-lo por isso. Está tudo bem, eu disse, colocando uma mão no seu ombro. Eu entendo. Ele olhou para mim, surpreso. O que você vai fazer? Eu vou ativar o sistema, eu respondi. Mas você precisa sair daqui. Agora. Lucas hesitou, mas acabou acenando com a cabeça. Ele correu para a porta, mas parou antes de sair. Miguel, obrigado. Eu sorri, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Cuide da sua família. Quando ele saiu, eu me virei para o painel de controle. A contagem regressiva estava em 5 minutos. Eu sabia que não tinha muito tempo. Respirei fundo e ativei o sistema. O labirinto começou a tremer, e ouvi o som de pedras desmoronando ao longe. Eu sabia que não ia escapar, mas, pela primeira vez desde que tudo começou, me senti em paz. Foi então que a voz ecoou novamente na sala. Parabéns! Você venceu o jogo. Eu olhei em volta, confuso. O quê? Como? A voz continuou, fria e impessoal. Você provou que a humanidade ainda existe, mesmo nas piores circunstâncias. Mas, infelizmente, isso não é suficiente. As luzes se apagaram, e eu fui engolido pela escuridão. Quando acordei, estava em um quarto branco, com uma câmera apontada para mim. Uma voz saiu de um alto-falante. Você foi selecionado para a próxima fase. O jogo nunca acaba. E, assim, eu percebi que não havia vencido. Eu tinha apenas me tornado parte de algo muito maior, muito mais sombrio. A pergunta que fica é: será que eu fiz a escolha certa? Ou, ao tentar quebrar as regras, eu apenas me tornei mais uma peça no tabuleiro?